Olá, alunos do curso Técnico em Química, sou a professora Franciele, da disciplina de Metodologia de Redação e Pesquisa. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda videoaula. Na primeira videoaula eu fiz uma breve revisão sobre os conteúdos que nós trabalhamos em sala de aula. E hoje eu queria estar passando para vocês os principais conceitos da apostilinha que eu disponibilizei semana passada, aqui mesmo pelo Google Classroom, que vai falar sobre características do ambiente de estudo, voltados mais para a leitura e formas mais eficazes aí da gente estar fazendo uma leitura para absorção mesmo do conhecimento. Bom, todos os alunos estão aparecendo para mim no Google Classroom, então acredito que todos já estejam cadastrados. É importante que vocês mantenham essa conexão com esse aplicativo e também coloquem lá as dúvidas, sugestões, né, sobre cada exercício que eu estou passando para vocês ou a cada videoaula também, tá? Então vamos lá para a apostila? Bem, essa apostila que eu disponibilizei para vocês no Google Classroom na semana passada, para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo dessa disciplina. Ela vai falar sobre características do ambiente de estudo. Nessa primeira parte, nós vamos ter uma ideia geral, né, sobre o ambiente de estudo adequado. Aqui ele fala um pouquinho sobre o leitor, né, sobre a necessidade aí de ter paciência e concentração e outros elementos também importantes. E aqui é colocado sobre o ambiente propriamente dito, né, para que a gente tenha um momento de estudo mais produtivo. Em seguida, vamos ter aqui duas perguntinhas, né, para vocês. Pode ser que as respostas estejam ali para cima, né, ou não. Vocês podem usar o conhecimento prévio de vocês mesmo. É só um momento para vocês exercitarem a escrita. Aqui é usado o embasamento científico, né, onde Fiorese fala que preferencialmente o ambiente de estudo ele precisa ser espaçoso, bem arejado, silencioso, confortável, né. Quando ele caracterizou aqui a questão da luz, né, a palavra difusa me deixou um pouco em dúvida, então eu fui procurar, né, no dicionário, que hoje é o Google, né, e ele diz lá que a luz difusa é aquela que não deixa sombra, que não tem incidência direta, que permite uma leitura confortável, tá? Então, aí fez sentido para mim essa palavra aqui. A questão ergonômica também, né? Escolher uma posição adequada para fazer a leitura. E também alguns acessórios, né? Como papel, lápis, borracha, canetas, né? Tudo mais. E aí, observando essa imagem, né? Acho que estava muito confortável, tão confortável, né? Que o leitor acabou dormindo. Ou também não era o momento para leitura, a pessoa está cansada realmente, né? Ou a gente faz essa leitura aqui em pé, no ponto de ônibus. Em seguida, nós temos mais algumas perguntinhas. Quero ver como que vocês vão responder, né? Essa aqui, cite maneiras erradas de que estudamos, né? Porque eu imagino que cada um vai colocar uma forma errada de que anda estudando. Sobre o tempo para estudar. É muito comum, né, a gente falar, não tenho tempo para fazer academia, não tenho tempo para estudar. É tudo uma questão de prioridade. E aí você precisa fazer aquele exercício de estar observando no seu dia a dia aonde você pode ganhar tempo para fazer essas atividades, a leitura, né, ou a academia, que são essenciais aí. Então depende de cada um, cada pessoa tem que observar, né, a sua rotina e tentar encontrar um momento para fazer a leitura. O item 2.1.2 ele traz a importância e eficiência da leitura, tá? Muitas vezes a gente pensa a leitura como um momento de obrigação, tá? Então quando a gente pensa dessa forma, a gente já está criando uma barreira para o aprendizado. A gente tem que entender a leitura como algo importante, como algo prazeroso, tá? Leitura não somente de textos, né? Ele coloca aqui também a questão de leitura de imagem. Ele sugere essa figura aqui. Qual é, professora? Reprovado de novo? Conserte isso. Isso faz a gente ter algumas reflexões, como, por exemplo, nível de violência nas escolas, o próprio compromisso do aluno com o aprendizado, e outras questões, né, mais abrangentes e também polêmicas, como o histórico social, familiar, econômico desse aluno, né? Então a gente consegue ter uma gama de observações bastante interessantes, né? A leitura é sem dúvida a principal fonte de conhecimento, né? Uma leitura prévia sobre o texto que é disponibilizado
sempre vai facilitar com que o aluno compreenda melhor o conteúdo a ser trabalhado. Aqui teremos mais duas questões, tá, relacionadas ao assunto trabalhado na página anterior. E com relação a conhecimento, na apostila passada, né, na primeira apostila, a gente falou bastante sobre esse termo, né? Ao longo do nosso desenvolvimento intelectual, quanto mais lemos, mais nos tornamos conhecedores do mundo. Então, é a base, né? A leitura é uma base. Quem que, quando precisa escrever um texto ou argumentar com alguém, fazer algum debate, não recorre à leitura de algum material, né, escrito, seja ele um livro, seja uma consulta online. Então, a base para a escrita ainda é a leitura. Deixei um asterisco aqui nesse parágrafo, porque na nossa área, né, da química, nós temos muitos textos técnicos, né? Então, quando o assunto é técnico, a leitura exige cuidado redobrado, tá? No sentido de que você não pode deixar passar detalhes, né, importantes do conteúdo, tá? Não deixar passar aí para trás pormenores. A questão da velocidade da leitura. Só lê rápido um texto quem já tem um conhecimento prévio sobre aquele texto. Se você não tem conhecimento prévio, você vai fazer uma leitura mais lenta. As finalidades da leitura. A leitura, ela pode ser casual, pode ser espontânea, pode ser reflexiva, tá? Ela pode ter essa finalidade de conhecimento, tá? Que a gente usa muito na escola, mas ela pode ser também finalidade informativa só, ou até mesmo para distração. Neste momento, o texto vai trazer um pouquinho a questão mais tecnológica, né? Sobre meios de comunicação, sobre todo o dinamismo que existe, essa interação. Imaginem, existe uma certa competição de uma leitura tradicional com todos esses recursos, né? Com toda essa interatividade que a internet nos possibilita, tá? Redes sociais também. Essa rapidez com que as informações chegam, elas estão tendendo também a uma homogeneização cultural. O que quer dizer isso? Essa questão dos compartilhamentos, né? Você acaba gerando um padrão. É tão rápida essa informação que está passando, é muito fácil, né? E outra coisa que é colocado aqui também é sobre o processo de aprendizagem, que cada aluno, cada estudante, ele vai ter o seu processo de aprendizagem. O importante é vocês identificarem qual é a melhor forma, né? Qual é a forma que vocês aprendem e ter paciência, né? Gostar do que ler e ter paciência. Quando a gente está buscando alguma coisa para a gente ler, algum texto para fazer a leitura, é importante a gente sempre observar, né, palavras-chave e o próprio abstract resumo ou alguns subtítulos já vai ajudar a gente a entender se aquele texto ele realmente é significativo para o que a gente precisa estar aprendendo, tá bom? Outra coisa também, né? Quando você estiver fazendo a leitura, é importante fazer alguns sublinhados, algumas anotações, né, a lápis. E aqui ele coloca para utilizar canetas de cor clara, né? Ele coloca amarelo ou verde claro, para não perder, né, o material impresso também, o livro. Aqui nós temos mais algumas questões. No momento da leitura, fazer a marcação, a lápis, somente de algumas palavras, evitar fazer um rabisco muito grande, né, no texto, porque a gente acaba se perdendo quando vai fazer a próxima leitura, tá? A leitura é sempre um momento de construção, um momento de interação, tá bom? Aqui nós temos uma reportagem que é uma entrevista com a Isabel Solé, uma professora espanhola, tá, pós-graduada, falando um pouquinho sobre esses elementos da leitura. E eu deixei até um asterisco aqui, essa pergunta que eu achei bastante interessante, né? Ensinar a ler é uma tarefa de todas as disciplinas? E ela respondeu que sim, tá? Eu concordei bastante com ela, porque quantas vezes a gente se depara com um exercício de química, de física, de matemática, que são exatas, né? Teoricamente, né, não deveria ter muito esses conceitos de palavras e textos, porém a gente não consegue resolver o exercício porque a gente não sabe ler o enunciado,
tá? Então, aqui entra a importância da leitura, da interpretação também nas disciplinas exatas, tá bom? Então, faço a leitura dessa entrevista aqui, que ela tem respostas bem interessantes, tá bom? O item 2.2, ele vai trazer fases da leitura informativa. Então, ele traz aqui 4 tipos de fases, tá? Uma leitura de reconhecimento, não, uma pré-leitura, que pode ser uma leitura rápida, uma visão global do assunto. Depois, tem essa leitura seletiva, né, que é onde você começa a selecionar as informações, né, que interessam. A leitura crítica ou reflexiva, então você já começa a fazer uma análise, uma comparação, uma diferenciação. E, por último, a leitura interpretativa, que ela se torna mais complexa, tá? E ela é dividida aqui em 3 etapas, né? Onde você procura saber o que realmente o autor afirma, você correlaciona as afirmações do autor, problema e solução encontrado, e por último você vai julgar se o material lido ali, né, pelo critério da verdade. Então, o tanto que ele está te convencendo mesmo, tá? Então, para Medeiros, podem ocorrer aí variadas leituras, tá bom? O tópico 2.2.1, procedimentos para um resumo, essa parte do texto é a mais importante para o trabalho que eu vou propor essa semana para vocês, tá? Então, é importante que vocês leiam com bastante atenção. No geral, ele vai caracterizar aqui o resumo como sendo uma separação de ideias principais, tá? Ele precisa ser sintético e seletivo. O conteúdo do resumo, ele precisa ter ali, né, o assunto do texto, o objetivo do texto, a articulação das ideias, a conclusão do autor do texto, né, o objetivo do resumo. E aqui algumas coisas, algumas dicas, né? O texto ele tem que ser redigido em linguagem objetiva, não pode ter frase copiada inteira, tá? Isso caracteriza o plágio. Respeitar a ordem que os fatos são apresentados, deve ser compreensivo a si mesmo. O tópico 2.2.2, aprendizagem no ensino superior. Ensino superior, quando a gente fala, a gente pensa logo na graduação, né? Vocês estão aí no curso técnico, que já não é um ensino básico. O ensino básico é até o ensino médio. Então, nesse momento, vocês estão estudando por iniciativa de vocês, tá? Porque vocês querem. Então, o universo de estudo, ele é outro, né? Os professores, eles são mais direcionados para essa área que vocês estão escolhendo. Então, é preciso rever bastante esse conceito de estudo, porque daí vocês estão saindo como futuros profissionais, tá bom? Então, eu mantive esse tópico, né, só para fazer essa contextualização aí, de vocês já estarem se adaptando. No final tem esse resuminho, então vejam, todas essas páginas está resumida aqui em poucas palavras, então não vai ter muitos detalhes, mas vai ter uma ideia geral do capítulo, certo?